Vamos continuar então falando das virtudes a partir dessa obra aqui do André Comte Sponville, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde ele propõe 18 virtudes para a gente refletir. Algumas que já são meio intuitivas, a gente tem como virtudes, e algumas nem tanto assim. No primeiro vídeo, a gente tratou das três primeiras. O link vai estar aqui em algum lugar. Depois você vai lá e assiste, caso você não tenha visto. E vamos continuar hoje com mais duas virtudes. Lembrando, se você estiver gostando, se você gostar desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal, deixe nos comentários o que você está achando, as suas reflexões particulares acerca dessas ideias do Sponville. Porque eu vou destacar, como eu fiz no vídeo anterior, isso não é uma aula de filosofia, é um convite à reflexão para que a gente possa pensar as virtudes saindo um pouco daquele senso comum. Mas não é uma aula, é realmente uma proposta para a gente refletir junto. Dito isso, mais uma coisa é legal a gente destacar. Além do Sponville dialogar com ideias de grandes pensadores de toda a história do pensamento, ele vai costurando as virtudes, o que deixa a leitura muito gostosa, muito fluida. A gente já viu como ele relacionou as três primeiras virtudes, vai ver como ele continua fazendo isso com uma outra virtude ali, trazendo, aproximando os conceitos. A gente falou no primeiro vídeo da polidez, da fidelidade e da prudência. Hoje a gente vai falar da temperança e da coragem, começando pela temperança. Para ele, a temperança, lembrando antes de tudo, temperança dá conta daquela virtude relacionada aos prazeres. E ele diz que essa virtude não é uma virtude excepcional, não é uma exceção, é mais uma coisa de regra, porque ela está sempre presente, ajudando a gente a pensar a nossa vida, a agir no mundo. Ela fica ali entre um heroísmo e um comedimento, ela tá alguma coisa ali nesse sentido, a gente vai ver como é que isso funciona. Mas é uma virtude que não dá conta de desfrutar menos prazeres, desfrutar menos o prazer, e tampouco de não desfrutar prazeres. Não tem nada disso. É, na verdade, desfrutar mais, mas mais no sentido de melhor, é qualitativa a nossa percepção em relação aos prazeres quando a gente pensa em temperança. A gente quer desfrutar melhor todas as coisas que nos causam prazer e não buscar mais coisas, cada vez mais coisas para a gente ter prazer. Porque se a gente vai buscando sempre mais coisas, a gente vai estar sempre desejando algo e não usufruindo o nosso prazer presente, as coisas que nos fazem bem hoje. Outra conduta também que não é a conduta do temperante é aquele que acha que buscar cada vez mais prazer vai ser cada vez melhor, e não vai. A gente vai chegar num momento que vai bater num lugar que aquilo que causa prazer não causa mais. Vai chegar então a um fastio, e isso não é mais prazer. Não é buscar cada vez mais coisas, cada vez mais prazer. Não, é fruir mais intensamente. Quando a gente percebe o quanto a gente consegue fruir intensamente sem chegar no fastio, nós temos o prazer mais puro, o prazer com liberdade. Nos tornamos, então, senhores dos nossos prazeres, porque nós não dependemos desses prazeres, não deixamos que buscar por esses prazeres nos condicione a nossa própria vida, fazendo com que a gente chegue nesse fastio e faça mal a gente mesmo, porque a gente não consegue ali pensar sem essa ideia de buscar cada vez mais prazeres. É um prazer com liberdade e sem dependência. Quando a gente não depende de nenhum prazer, a gente consegue fruir mais intensamente. Essa independência é a proposta do Sponville. Contraposta a uma proposta de moderação. Eu não diria nem contraposta, mas é um pouco diferente. Não se trata de moderar.
os prazeres, é de se tornar independente em relação aos prazeres. E quando a gente pensa nisso, isso também dá conta de não ter medo de perder os objetos do nosso prazer. Porque quando a gente não tem medo de perder, o medo dá lugar à nossa presença fruindo, desfrutando daquela coisa que nos causa prazer. Então, sem medo, a gente não fica dependente. Pensa que quando a gente tem medo de perder alguma coisa, não sei, um carro novo que a gente comprou, ou até uma pessoa que a gente namora, por exemplo, aquele medo faz com que a gente atrele todo o nosso prazer a essa pessoa, a essa coisa, e o medo de perder faz com que a gente projete a nossa presença, que deveria estar naquele momento, lá para o futuro, com aquele medo de perder. Pois se eu perder, então você não está aqui, entende? Você não está presente, desfrutando daquilo que te causa prazer, que te faz bem. Então, nesse sentido, seríamos dependentes se a gente ficar sempre com medo. Independência é, portanto, realmente não ter medo e não depender no sentido de condicionar a nossa experiência só aquilo ou aquilo outro. Na verdade, ele até propõe que é importante que a gente se contente com pouco, não com mais coisas, sempre com o que a gente tem. Não sempre, podemos buscar mais coisas, contanto que buscar mais coisas não condicione nós termos prazeres com pouco, porque muitas vezes a gente querendo sempre mais diminui o bem que as coisas que nós já temos podem nos causar. Então a gente sempre procura mais no sentido da virtude extensiva, mais coisas e não da intensiva. E o Sponville propõe a intensidade contraposta a cada vez mais coisas. É qualidade versus quantidade. Ele destaca muito essa coisa do poder se contentar com pouco. Ele falou: tira o foco do pouco, foca na palavrinha poder. Poder é o que permite intensificar o prazer, porque nós somos autônomos, não dependemos do prazer. Nós temos a autonomia de ficar naquele momento usufruindo, desfrutando do prazer com aquele pouco que a gente tem. Quando nós não temos algo que a gente quer, porque muitas vezes a gente vê alguma coisa que faz bem, vai atrás, não conseguimos, não conquistamos. Se isso diminui o prazer com que a gente sente com o que a gente tem, isso nos torna dependentes, nos torna, faz com que a gente olhe para a nossa vida e diminua muito tudo que já nos faz bem. Então, nesse sentido, a temperança nos ajudaria a fazer, às vezes, do prazer já com o que a gente tem, não só buscando alguma coisa lá na frente. Percebe? É uma questão de independência e de intensidade. Isso é muito legal. Ele compara a temperança com a prudência, que para ele ambas as coisas são a arte de desfrutar. Mas a prudência, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, é mais uma coisa de analisar riscos, visando nem sempre o prazer, mas às vezes algum objetivo específico em relação, não sei, à minha família, por exemplo. Então, eu tenho um objetivo que, de certa forma, vai me dar prazer, mas o foco não está no meu prazer. A temperança dá conta de pensar os nossos prazeres, não algum objetivo específico além do prazer. A prudência já é essa coisa que analisa riscos e tudo mais para pensar não só o prazer, mas todas as situações, ponderando ali o que faz mal, o que faz bem, até que ponto a gente pode correr riscos ou não correr riscos. Em certa medida, isso entra na temperança, mas a temperança fica restrito aos prazeres. O que acontece nessa arte de desfrutar os prazeres dá conta de não buscar mais prazer a ponto de passar os limites do próprio prazer, chegando então àquela coisa que a gente acaba repudiando de tanto que a gente vai buscando e vai fazendo mal para a gente. A gente repudia ou começa a nos fazer mal, começa a não ser mais um prazer. Nesse sentido, não é questão de superar os limites, e sim de respeitar. Ele diz, inclusive, uma frase bastante provocativa, que é a seguinte: temos sonhos maiores que a barriga e censuramos absurdamente a nossa barriga pela sua pequenez.
O que isso quer dizer? Vamos pensar então numa pessoa que tem muito prazer com comidas gostosas, assim. A pessoa vê algo, aquele bolo de morango que é maravilhoso e começa a comer um monte daquilo, um monte daquilo. Uma hora a gente não aguenta mais. Uma hora aquele bolo que dava prazer não dá mais prazer. Mas, por a gente entender que a gente está sempre tendo que buscar mais prazer, a gente condena o nosso corpo por ter os seus próprios limites. Então, é nesse sentido, a pequenez da barriga. Poxa, mas eu quero mais. Eu estou sentindo que eu preciso de buscar mais prazer, mas o meu corpo já está saciado, eu não preciso mais. Então, essa ideia de que sempre precisa de mais é uma coisa da imaginação, é ilusão, porque se nós prestarmos atenção em nós mesmos, nas nossas sensações, é possível fruir com muita intensidade, com muito prazer, dentro dos limites do nosso corpo, das nossas condições, que fazem com que as coisas possam ser intensas, percebe? E aí tem um limite que ele vai colocar ali para o desejo e para o temor, que é justamente o que proporciona essa intensidade. É um limite para esse desejar, para ir atrás das coisas e também para temer. Qual é o medo que eu preciso ter de me permitir fruir esse prazer, desfrutar desse prazer? Existe um medo que eu preciso ter? Existe razão para eu ter esse medo? Por que que eu não estou me aproximando dessas coisas que me dão prazer? Ou por que que eu estou querendo tanto? Isso está me fazendo mal? Então, é essa ponderação que a temperança nos proporcionaria. O objeto da temperança, para o Sponville, dão conta dos desejos que são mais intrínsecos do ser humano, relativos ao indivíduo, que são coisas como beber e comer, e relativos à espécie, que é a perpetuação da espécie, que é então o fazer amor. E ele diz que por essas coisas serem tão assim intrínsecas, tão naturais, grosso modo, tão instintivas, algo tão de instinto, são os desejos mais fortes. E é por isso que existe a necessidade de tomarmos cuidado para sermos temperantes, porque essas pulsões são realmente muito fortes no ser humano. Então, é importante que a gente olhe a partir de um olhar temperante, para que não deixe de desfrutar desses prazeres, mas que entenda que por eles serem fortes, é mesmo um pouquinho difícil de controlar. E sabendo disso, a gente vai estar atento para os perigos de não controlá-lo. Outra coisa que ele coloca enquanto uma pessoa temperante, isso é bastante provocativo. Quando alguém começa a perceber que é senhor dos seus prazeres, que ele consegue usufruir intensamente disso, intensamente dos prazeres, sem ser escravo deles, pode correr o risco de uma soberba, por exemplo. A pessoa se acha muito virtuosa e aí acaba falando assim: ah, eu que sei usufruir os prazeres, eu não dependo de nada, mas eu vivo intensamente, sabe? Aquela coisa assim. Nesse sentido, quem é realmente temperante não só sabe desfrutar intensamente dos seus prazeres, mas também sabe que não tem nenhum motivo para ter essa soberba, esse orgulho de ter reconhecido os próprios limites. Ué, você só reconheceu os seus limites, tá bom? Muito bom, você é uma pessoa virtuosa, mas isso não dá o direito de você se achar melhor que alguém por causa disso. Nesse sentido, a temperança também se colocaria ali suprimindo essa soberba, esse orgulho da pessoa que se acha o temperante. Isso é bastante provocativo, porque se alguém sente isso, essa soberba, se sente superior porque sabe desfrutar dos prazeres, isso dá conta da vaidade. É algo que vai ser uma obsessão pela virtude. A pessoa fica obcecado em ser temperante, em mostrar para outras pessoas que ela sabe usufruir dos prazeres. E isso se coloca a vaidade. E a vaidade acaba extrapolando. E o temperante não deixa que isso aconteça. Isso é muito provocativo, faz a gente pensar, porque muitas vezes a gente acha que sabe o que dizer para o outro quando a gente reconhece que está desfrutando os nossos prazeres. E a gente tem que pensar que os prazeres são coisas singulares, particulares, e de forma nenhuma, nenhum de nós tem direito de se achar melhor porque sabe desfrutar dos próprios prazeres.
Cada um tem os seus prazeres, cada um vai ter que encontrar o seu caminho de como desfrutá-los mais intensamente. Dessa forma, então, a gente termina a temperança e vai entrar agora na coragem. Hum, a coragem vai ser bastante provocativo. A gente vai tratar de assuntos que vão fazer com que a gente se incomode um pouquinho, mas eu vou te convidar para abrir a cabeça, para se aproximar dessas ideias. É realmente aquilo que a gente chama de pensar fora da caixa. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é isso, vai sair um pouco do senso comum e se permite essa aproximação, se permite ser provocado. Olha só. Ele diz, ele já começa provocando. Ele diz que a coragem é a virtude mais universalmente admirada, porque a gente atribui que é a virtude dos heróis. Mas é justamente por ela ser mais universalmente admirada, é que isso não devia chancelar ali. Poxa, então é uma virtude, não? Isso deveria levantar uma certa suspeita. E é isso que ele vai nos guiar a fazer, a suspeitar dessa virtude. Por que que ela é assim tão universalmente aceita? Da mesma forma, ele coloca que a gente deveria também duvidar, suspeitar da moral que nos é imposta. Se você assistiu o vídeo anterior ou se já viu, talvez você se lembre que ele diz que a moral, primeiro, é uma polidez, a gente age, depois a gente, por fidelidade, se mantém aquela atitude por perceber que ela é útil e a prudência nos faria questionar essas leis morais então impostas, porque elas são aceitas. Então a prudência faria com que a gente olhasse lá. Da mesma forma, a coragem. A coragem também faz com que a gente enfrente algumas coisas que são impostas. Mas calma que isso é só o começo. Ele vai colocar já logo de cara que uma pessoa corajosa não necessariamente é uma pessoa virtuosa, porque a coragem também pode ser usada para fazer o mal. Existe a coragem em favor do bem e a coragem em favor do mal. É uma maldade corajosa. E como que isso pode ser bom? A gente tem vários exemplos ao longo da história, aí, né? Grandes guerras que aconteceram por pessoas muito corajosas que colocaram a sua lei moral, a sua conduta, a sua atitude como superior e com coragem a impuseram a outros povos, a situações adversas, entendendo como a sua visão de mundo acerta. A gente vê isso ao longo da história. Ele, inclusive, coloca que é o seguinte: se a gente pensa na qualidade cruel e na qualidade covarde, essas coisas acabam se somando no sentido de serem qualidades, adjetivos negativos. Se a gente pensa em alguém cruel e em alguém covarde, essas coisas se somam, são duas coisas negativas. Só que se a gente for parar para pensar, não é bem assim. Talvez um cruel covarde seja menos pior do que um cruel corajoso. Porque quando a gente fala que uma pessoa é cruel, mas corajosa, intuitivamente a gente fala assim, poxa, é cruel, é uma coisa ruim, mas é corajoso. E se a gente entende essas coisas como boas, tá vendo? A gente pode falar assim, não, porque a pessoa é corajosa, então ela é virtuosa, mas tem o cruel por trás. Isso, por mais que pareça que sejam qualidades que se anulam, que se subtraem, elas podem se juntar e fazer muito mal para as outras pessoas. Então, percebe que é muito provocativo. Ele vai seguindo com um exemplo para a gente pensar em relação a terrorismo. Olha só como ele vai caminhar, como ele vai pegar a gente pela mão ali para realmente provocar. Ele coloca o exemplo de dois terroristas. Vamos imaginar um atentado. Vamos pegar, por exemplo, um atentado de avião tipo do 11 de setembro, que aí ele coloca assim, são dois terroristas. Um faz toda a bagunça, todo aquele mal ficando em terra. Ele não vai no avião. Então ele controla o avião, planeja tudo, mas ele não bota a pele em risco. E o outro vai no avião. Um fica, um faz tudo daqui, e o outro vai e se sacrifica por
tudo isso pela causa de um povo. Isso ele destaca e remarca muito que não é de forma nenhuma passível de um entendimento que seja um bem moral. Isso não é um bem. Ele só pede para a gente se restringir a analisar a coragem. Teoricamente, o que foi no atentado, ele é o cara corajoso, porque ele sacrificou a própria vida. Agora, o que ficou fazendo tudo aquilo, ele é um tremendo covarde. Ele coloca essa situação que pode ser aplicada a várias coisas, mas ele coloca a questão do terrorismo é justamente para provocar a gente, para tirar do senso comum. Vamos analisar só a coragem. Quando a gente pensa nisso, por que que a gente entenderia que aquele terrorista, mesmo fazendo um mal, com uma atitude moralmente muito condenável, a gente poderia considerá-lo corajoso, porque ele estaria mostrando uma prova do desinteresse. É uma coisa que dá conta do sacrifício. Ele se sacrifica por uma causa. Já o outro não, ele nem se sacrifica, é um banana, entendeu? Ele fica aqui. Agora, o corajoso a gente pode, de repente, olhar para esse cara que, por mais que ele tenha feito mal, ele é mais corajoso que o outro. Mas ele vai provocar a gente ir mais a fundo, entender por que que a gente acha isso. Por que que o sacrifício desse terrorista que se matou junto com o atentado do avião, por exemplo, é mais corajoso? A gente percebe que existe uma ideia relacionada à coragem enquanto virtude que precisa ser de alguma coisa do desinteresse, precisa ser uma coragem desinteressada. Quando um indivíduo abre mão da própria vida, ele abre mão dele mesmo, da única coisa que ele tem. Então, o que que ele faz? Ele abre mão disso, e aí a gente entende como corajoso, e quem entende a causa dele como válida, é tributário da mesma causa, o vê então como herói. Percebe o grande problema? Só que a questão da coragem, a gente vê exatamente isso em todas as situações. O que é que a gente admira na coragem é justamente essa questão do desinteresse. Porque se uma pessoa é só egoísta, só visa o bem próprio, a gente não percebe uma pessoa como corajosa no sentido de virtuoso. A gente não vê a coragem como virtude, vê até como um doido, um cara que é só egoísta. Mas o que a gente estima na coragem é justamente esse desprendimento do eu. É quando essa coragem está em função, em parte ou na sua totalidade, visando o outro. É essa que é a questão. Sempre tem uma causa para além de mim mesmo. Aí sim seria uma coragem. O que acontece é que é muito difícil a gente se desapegar do ego, se desapegar do eu. E parece, às vezes, que alguns heróis são heróis porque eles foram corajosos, lutaram por uma causa, mas a gente deveria olhar para isso com um pouco mais de cuidado, porque muitos heróis parecem desinteressados, mas nem sempre. Ah, mas o que que ele vai acontecer? Ele vai morrer, ele vai ter uma atitude ali, né, de força contra um inimigo, por exemplo, mas vai morrer. Obviamente, ele não é egoísta. Será? Muitas pessoas têm o interesse de deixar um legado, por exemplo, o interesse de deixar uma história, um reconhecimento, nem que seja póstumo. Tem muitas pessoas que têm isso, um legado, algo para depois da morte, como um valor de vida. E nesse sentido, seria um egoísmo purificado, um egoísmo maquiado ali, porque afinal de contas ele se sacrificou, mas na verdade ele tinha um interesse por trás. Esse cara não é tão corajoso assim. A coragem dele não é tão virtuosa assim, não, porque ela não é tão altruísta, tão generosa como parece à primeira vista. O cara, na verdade, estava preocupado com os títulos, com os louros, mesmo que prósperos, mesmo que póstumos. Então, nesse sentido, talvez nem todos os heróis sejam de fato os heróis, porque o que a gente percebe como valor na coragem é justamente esse sentido do desinteresse, de ter uma causa maior que nós mesmos. Aí o Sponville vai falar de virtude enquanto traço psicológico
e enquanto traço de caráter. E aí vai ficar bem clara a diferença. A virtude, como traço psicológico, quando a gente pensa em psicologia, psique, dá conta da nossa mente, da relação com o mundo, ajuda a gente a pensar na proposta do Sponville. Quando a gente fala de relação com o mundo, a virtude, enquanto traço psicológico, é justamente essa virtude que tem foco no outro. É o que a gente admira, é a coragem com foco no outro que a gente admira, não aquela coragem egoísta. Mas tem uma outra perspectiva que será mesmo que a gente não admira a coragem egoísta? Tenha coragem enquanto traço de caráter. Vamos analisar uma situação. Se a pessoa não tem medo, ou tem muito pouco medo, ou até sente prazer no medo, de alguma forma, não sei, essa é a proposta dele. Nessa ação, pode haver uma ação egoísta. Por exemplo, quando egoísta no sentido não de fazer mal ao outro, veja, não é nada disso. Mas olha a situação que a gente pode pensar. Quando um agressor vem me agredir, qualquer pessoa com uma arma, não sei, vem me fazer algum mal, e eu reajo, o único interesse que eu tenho naquele momento é um interesse meu, singular. Seria egoísta? Talvez. A gente pode usar essa visão, mas é um egoísmo que me faz enfrentar, não faz mal a ninguém, percebe? Não tem uma outra causa, não tem uma causa além de mim, é uma causa que se encerra em mim mesma, poderia ser encarada como egoísta, mas nesse sentido se coloca no lugar de suplicar. Eu não vou suplicar, eu vou manter a minha vida. Então, nesse sentido, não é ser egoísta. Eu não tenho nada para além de mim, mas eu tenho ali preservar a minha vida. Só que nesse sentido, a coragem não pode ser entendida como moral, como moralmente elevada, como uma conduta de excelência. Não, eu estou fazendo o básico para preservar a minha vida. O interesse é só meu. É sim uma visão egoísta, digamos assim, não faz mal a ninguém, mas o interesse não ultrapassa. E lembra que justamente o que a gente admira na coragem é essa questão de ser algo que me move, que é maior que eu mesmo. Nesse sentido, a coragem é virtuosa. Mas ele coloca também que, embora esse tipo de coragem, de não ter medo, não seja ainda uma coragem que possa ser encarada como moralmente elevada, a coragem é um meio para a moral. Por que é um meio para a moral? Porque a partir do momento que o sujeito é corajoso, ele tem a coragem em favor de fazer os deveres serem cumpridos. Porque se uma pessoa tem medo, a moral nunca se coloca, os deveres nunca vão se colocar. Então é preciso sim ter coragem para impor ali os deveres, né? As leis morais que são colocadas. Por isso que ele fala que é em relação ao meio. Veja que ele não está concordando com nada, ele está fazendo com que a gente vá mudando as perspectivas para ver a coragem de vários ângulos. E nesse sentido, pode ser inclusive bastante perigoso, porque a coragem força o respeito. Ela ali, é a questão das guerras, por exemplo, que um regime de alguém autoritário pode fazer com que seja colocado o que é moralmente visto como certo para aquele indivíduo. Então, por força, por ter coragem, ele força ali o respeito. E algumas pessoas, que a gente também vê ao longo da história das guerras e tudo mais, essa coragem que faz com que a pessoa imponha o que é moralmente correto na sua visão, pode gerar um fascínio sobre algumas pessoas, um enaltecimento daquela coragem de impor os deveres. Nesse sentido, é um fascínio muito perigoso, porque sim, mostra essa disposição de um domínio de si, de eu não tenho medo, eu vou colocar o dever para acontecer, a coisa vai acontecer, a lei moral vai acontecer. É um domínio que ele tem, por exemplo, de ser agredido por um povo diante da imposição de um dever. Mas ele superando isso, pode ser que algumas pessoas tenham um fascínio sobre essa conduta. Mas é muito perigoso, porque a gente pode estar nas mãos de um tirano. Um tirano é
corajoso, percebe? É esse o risco. Então, a coragem, essa coragem também só de superar o medo, que faz com que a gente combata um agressor ou imponha as leis morais, ela ainda em si não é moral. Percebe? Que é muito provocativo tudo que ele vai fazendo ali. Ele vai dizer, inclusive, que a coragem não é a ausência do medo. Não é nada disso. É justamente a capacidade de superar o medo por uma vontade mais forte do que o próprio medo. Só que não é uma vontade mais forte, só uma vontade mais forte. Lembra que o que a gente admira na coragem que ele colocou lá atrás é justamente essa questão de ter uma causa para além de nós mesmos. Eu sou corajosa se eu penso para além de mim mesmo. Então, a coragem não é só a capacidade de superar o medo, essa força, essa vontade mais forte de superar o medo, mas essa vontade de superar o medo também precisa ser mais generosa. Essa vontade precisa ter uma causa maior que eu mesma para ela ser virtuosa. Então, é uma vontade de superar o medo, mais forte que o medo, só que também mais generosa. É o que diferencia a coragem daqueles durões, assim, sabe? Dos realmente dos heróis. Porque quando a gente fala de um corajoso que supera o medo, mas essa vontade de superar o medo não é mais generosa, pode ser a coragem de um assaltante de banco, por exemplo. Ele supera o medo, porque envolve riscos do assalto de banco, obviamente, mas não tem uma causa além dele. É o contrário disso. Agora, um herói tem essa causa para além dele. Ele tem essa visão, ele tem uma causa, ele tem uma virtude, tem uma coragem mais generosa. Não é só essa do egoísmo e nem da superação do medo. A causa realmente é para além dele. A coragem, para Sponville, é condição de qualquer virtude, tal como a prudência. Se a gente está lembrado lá, eu comentei aqui também no comecinho da fala sobre coragem, que a prudência faz com que a gente olhe para as leis morais e questione, né? Como é que isso aconteceu? Por que que isso está aqui? É uma orientação para a gente olhar para as leis morais. Que sem a prudência, para o Sponville, as virtudes seriam cegas e loucas, ele coloca. E sem a coragem, elas seriam vãs e pusilânimes, ou seja, ou frouxas. Então, assim, você tem as leis morais que, sem a devida prudência, elas podem não ter nenhum fundamento, podem ser, inclusive, muito injustas. E sem a coragem, elas vão ser só leis, vão ficar só na teoria, não vão para a prática. Nesse sentido, a coragem e a prudência se aproximam muito para pensar virtuosamente acerca das condutas morais. E a coragem também é a condição para todos e diante do perigo. Ela é uma virtude. Ela é uma condição para todas as situações que a gente pode analisar para ver como que a gente vai resistir às coisas, como que a gente vai conduzir tudo isso. É diante de qualquer perigo, então, quando a gente está interagindo, vivendo, a coragem é uma virtude para todas as situações de perigo. A gente se depara com as coisas e a coragem deveria estar, quanto virtude, deveria estar sempre presente, fazendo com que a gente analisasse ali o perigo e decidisse, né? Porque afinal de contas, a opinião ou a sabedoria coloca o medo, faz com que a gente tenha medo de alguma coisa, mas a coragem vai, no fim das contas, fazer com que a gente tome uma ação diante dessa nossa opinião, de ter ou não medo diante de alguma coisa. Então, a coragem é a ação que vai decidir sobre a conclusão da nossa opinião. É para eu ter medo? Não é para ter medo. Se eu tenho medo, o que é que eu vou fazer com isso, com esse medo que eu sinto? Eu devo recuar? Eu devo avançar? A ação é coisa que a coragem vai fazer com que a gente haja, propriamente dito. A gente vai agir por causa da ação, não só a sabedoria. A sabedoria é anterior à ação que vai ser dada pela coragem de recuar, de avançar. E aí é a força para resistir ao pior, tanto para nós mesmos
quanto para os outros. Lembra? A coragem generosa. Então, a gente vai ter ali um saber sobre a situação que se coloca, entender se aquilo faz sentido correr risco, não correr risco, se a gente vai para cima, se a gente recua, mas com vistas não só às coisas relacionadas a nós mesmos, mas também aos outros. É uma vontade mais determinada. E aí, ele vai começar a colocar várias coisas ainda mais provocativas. Ele Ok, isso é coloca, o que eu ó, a minha encontrei na Siri falando internet. aqui. Então, a vontade mais determinada diante do perigo não é só daquele perigo que fica muito óbvio, mas é também diante do sofrimento. Ele diz que a coragem diante do sofrimento, aquele sofrimento constante, é até mais necessária do que quando a gente tem aquele perigo que vai instantâneo, rápido, que a gente assimila imediatamente. Não é só o perigo, é o sofrimento. Ele coloca várias situações para a gente pensar nesse sentido. Ele coloca assim: diante de alguma limitação do corpo, né, alguma doença, um infortúnio que já é presente, seria a nossa capacidade de resistir, de suportar essa limitação. Vamos pensar, por exemplo, ele traz esse exemplo. Abre a cabeça aí, abre a cabeça. Uma pessoa que tem câncer, por exemplo. A pessoa, para enfrentar aquela presença daquele infortúnio, daquela ameaça constante da própria vida, precisa ter muita coragem. Percebe que é essa coragem do resistir. E não só uma coragem que é diante de um perigo, que está muito claro ali, que a gente pode escolher sair de perto ou não, atacar ou recuar. A coragem do sofrimento, como uma doença, por exemplo, é uma presença que se impõe, é uma ameaça constante de vida. Então, é aquela coisa tem que ter muita coragem para enfrentar, principalmente quando alguma coisa é fatal. Percebe? Quando alguma coisa assim, a pessoa sabe que o risco é muito latente, é muito presente. Aquele risco do futuro está ali presente. É um risco. Pensa assim: você está num presente que está te fazendo sofrer, e diante do risco que esse presente se perpetue e que pode até acabar com a sua vida, essa coragem é muito necessária, mais do que aquela que é um perigo que a gente pode escolher se afastar ou não. Quando a gente não tem escolha de se afastar do sofrimento, esse sofrimento se coloca maior do que um medo. E aí precisa ter muita coragem para suportar. Percebe que isso é muito intenso. Se a gente olha para isso com a mente aberta, a gente quase que sente. Esse sentimento. E quando um erro também acontece, aquele erro que você vai ter que não tem como consertar. Quando você fracassa, no presente e os erros e os seus fracassos hoje vão sim, você percebe que vão sim condicionar em certa medida o seu futuro. Precisa ter muita coragem também para enfrentar isso, porque é a possibilidade desse presente ruim, seja ele qual for, por um erro, por um fracasso, por uma doença, é a possibilidade dessa coisa ruim se estender no futuro. E aí precisa ter muita coragem para enfrentar. Isso é muito provocativo. Ele coloca também que essa coragem do resistir é diferente da coragem para começar. Ele diz que a coragem mais virtuosa é essa coragem para manter, apesar do cansaço, apesar do medo, apesar de tudo que se coloca de ruim que a gente consegue ver no nosso futuro. É suportar esse presente, é o resistir, não só o começar, porque o começar, tá bom. Muitas pessoas falam, né? Basta começar, precisa ter coragem para começar, depois vai. Talvez não seja bem assim, talvez seja muito mais difícil a gente se manter fazendo alguma coisa depois de tanta porrada, depois de tanto medo, depois de tanto fracasso, depois de tanta coisa que está nos machucando hoje, que pode continuar no futuro. Então, nesse sentido, a coragem seria uma virtude ainda mais elevada. Ele coloca também que a coragem tem um caráter intelectual.
porque é essa que nos ajuda a resistir o medo através de uma deliberação ali, de um pensamento crítico, digamos assim, que ele busca a verdade. Porque quando a gente tem a coragem para defrontar ideias, para confrontar ideias, e tudo que se coloca para a gente enquanto uma imposição e tudo mais, e a gente só aceita e só vai se submeter à verdade, isso é lucidez. É a coragem tida então como lucidez, essa que só é atrelada à verdade. Ele vai avançar ainda nas provocações, e eu vou pular para um pedacinho que ele fala da coragem, justamente do resistir, quando existe uma tortura, por exemplo. Uma pessoa precisa ser muito mais corajosa para essas situações que o presente tortura, que o presente faz mal, que o sofrimento faz mal, do que essa ameaça, do que o perigo. Então, ele sempre está falando ali, dialogando com essa perspectiva de coragem de estar no presente, do resistir. E aí ele vai entrar num ponto muito sensível. Aqui abre a cabeça para pensar nisso. Ele vai colocar a coragem em relação ao suicídio. Ele diz: é preciso coragem para se suicidar? Para levar a cabo a própria vida? Ele diz: sim, mas precisa de muito mais coragem para resistir, porque o pior é o sofrimento que dura, o horror que pode se prolongar no presente, do presente para o futuro. Então ele coloca até a pessoa que tem essa ideia do suicídio como uma solução, que isso não é a coragem mais virtuosa. A coragem é você resistir. Percebe a visão que isso dá de força, de pulsão, de continuar a vida? Então, ele diz que é isso, é enfrentar o que tanto nos diminui, faz a nossa vida ser quase sem valor, que é o mais virtuoso, é a conduta mais virtuosa, é a coragem do resistir e não só de acabar, nesse caso, com a própria vida. É bastante provocativo, mas é importante a gente ter essa visão, para a gente perceber como a coragem é colocada como uma força em favor da vida e ela é tão mais virtuosa quanto mais em favor da vida ela estiver e mais em favor da vida de mais pessoas, não só essa coragem egoísta. Percebe a escadinha que vai deixando a coragem mais virtuosa? Isso é incrível da gente pensar. É incômodo as ideias, mas faz a gente realmente pensar para além do senso comum quando a gente fala da coragem enquanto virtude. Ele diz que então a coragem é muito mais ligado a essa força, a essa vontade de superar medos e muitas outras coisas que façam que a gente haja em favor da vida. É muito mais ligado à vontade do que à esperança. Muitas pessoas pensam na esperança como uma virtude, mas a gente pode pensar a esperança como uma crença, como uma expectativa de algo no futuro que pode muito bem não acontecer. E nesse sentido, a coragem não é não está tão ligado a isso. Claro que a esperança pode reforçar ali a coragem, pode sustentar um pouco a coragem, pode dar aquele empurrãozinho, porque a gente tem alguma expectativa. Mas a coragem também é essa virtude do presente quando a esperança falta. Quando a gente olha para frente e nada mais se coloca, sabe quando não tem mais nada a perder? É essa coragem do presente que seria mais forte, mais necessária. É aquela coragem não só de quem acredita em alguma coisa, é aquela coragem de quem está no presente, está encarando que as coisas não estão legais, não tem esperança e não tem mais nada a perder. Essa coragem do presente, quando falta a esperança, quando falta a expectativa. E a gente sabe que é preciso ter muita coragem quando muitas coisas que a gente esperava, a gente percebe que não vai acontecer. Mas ele coloca que a vida nos ensina isso. A vida ensina que é preciso ter coragem para enfrentar o desespero.
Ou seja, a falta de esperança, quando nada se espera, quando a vida vai colocando para a gente um monte de situação onde a esperança não faz mais às vezes, porque muitas vezes a gente experiencia a esperança em situações de extrema tristeza. Por exemplo, ele até dá em um vídeo dele lá, o Sponville fala em um vídeo dele que o momento que ele mais experimentou a esperança foi vendo o filho doente, com uma doença terminal. E nesse sentido, para pensar, é preciso muita coragem para enfrentar essa situação. Então você tem toda a coragem do mundo, você deposita toda a sua coragem nessas situações onde não tem mais esperança visando mudar alguma coisa, não por esperar, porque você não tem outra alternativa para preservar a própria vida. Então você tem que ter essa coragem. Percebe a força disso? É muito forte. Mas aí, como tudo, ele vai ali mudando a perspectiva. Aí ele fala assim: quando não há nada para esperar, quando não se tem mais medo de nada, porque a situação já está naquele desespero. Aí sim, a gente vai ter toda a coragem disponível para o combate presente, para o agora. A gente não tem mais nada para esperar, nada para temer, a gente vai colocar tudo que a gente tem na mesa, todas as fichas. E é justamente essa conduta que a gente precisa evitar que os nossos inimigos tenham. Olha a provocação, a volta que ele faz para chegar, colocar uma situação de cara para a gente que faz a gente pensar muito. Porque pensa comigo, se um inimigo nosso não tem mais nada a temer, não tem mais nada para esperar, ele vai colocar toda a coragem disponível dele para encerrar tudo naquele presente, naquele momento. E olha o perigo disso para uma guerra, para uma situação de, né, que tem ali um risco para a vida de pessoas. Quando o nosso inimigo, quando alguém quer nos fazer mal, não espera mais nada. Pensa numa situação, por exemplo, de um assalto a banco. O cara tá cercado de polícia ali. Ele sabe que se ele sair, ele vai tomar um tiro, se ele ficar, ele vai tomar um tiro. Então, assim, ele vai morrer de qualquer jeito. Ele põe todas as forças dele em favor da própria vida, dessa coisa egoísta. Ele vai falar, eu não tenho mais nada a perder. Então, tudo tá para esse combate, para esse presente. Olha o perigo que tem disso. Inclusive, quando a gente pensa num aspecto de guerra, por exemplo. Tá vendo? Ele diz que ele se questiona: será que coragem é só para os otimistas? Será que é só quando a gente espera alguma coisa boa acontecer que a gente tem coragem? Já pela perspectiva dele em relação ao desespero, a gente viu que não é bem por aí que ele pensa. Mas aí quando ele fala, ele questiona, ele reforça o questionamento: é mesmo só para otimistas? Ele fala assim: tá bom. É importante que, quando a gente pensa que existe a possibilidade de um êxito, a coragem pode sim haver, pode te dar mais coragem ali. Mas também se tem a perspectiva de algum êxito, ela é menos necessária. Coragem é menos necessária, porque você já tem algo a se apegar, não só o combate presente. Tá vendo? Então não é toda a coragem disponível. A coragem disponível na proposta do Sponville toda a possível é justamente quando você não tem mais nada a perder. Então tudo se encerra naquele momento. Agora, quando tem o êxito, a gente ainda tem uma certa ponderação, não fica aquela toda a coragem disponível, já não é aquele cara maluco. Então, nesse sentido, a gente tem essa perspectiva bastante provocativa. E a coragem, para o Sponville, é alguma coisa singular, é uma coisa da decisão. Ela é uma decisão, não é só essa coisa que fica meio à mercê. Não, a coragem é uma decisão, porque cada um não é uma coisa padrão, digamos assim, é uma decisão no sentido de cada um pode entender o que suporta e o que não suporta. A coragem não é a coisa mais forte que a gente tem. Ele fala que o acaso é o mais forte. Porque por mais que a gente seja corajoso, muito corajoso, a gente ainda assim está à mercê do acaso. E a gente não pode prever todas essas situações. E é justamente por entender que a gente não vai poder prever muitas das situações que vão nos fazer mal, é que a coragem vai ser necessária. A gente vai ter que entender
como a coragem vai se colocar em favor da preservação da nossa vida. Então, o acaso continua sendo uma força poderosa, incontrolável. E às vezes, tudo que a gente vai conquistar, toda situação ruim que a gente vai evitar, não vai dar conta só da nossa coragem. Muitas vezes vai dar conta da sorte. Quando a gente estiver ali tendo que decidir, e decidir pela coragem, e ali conseguir alguma coisa pela nossa coragem, ok, é por mérito, mas nem tudo vai ser desse jeito. O acaso está aí, o acaso se impõe. São muitos fatores externos e muitas vezes as grandes conquistas, superar muitos desafios, é questão de sorte, é questão de o acaso ter nos encontrado de uma forma mais favorável ou menos favorável. E o acaso é para o Sponville mais forte que a coragem. Essa coisa de entender o que nós controlamos e o que não controlamos, decidimos o que fazer com isso, mas o acaso sempre coloca condições para nossa coragem e para nossa ação. E aí ele termina dizendo que é justamente por entender que o acaso é mais forte que a coragem, é que faz com que o verdadeiro herói seja humilde em relação a si mesmo, porque afinal de contas nem tudo é seu mérito. Se ele conquista alguma coisa, se ele conquistou alguma coisa, também pode ser a sorte que favoreceu o acaso que fez com que ele, ao colocar a sua coragem, tivesse aquela ou essa conquista, e também coloca o herói como misericordioso com as outras pessoas, justamente por saber essa força do acaso, porque você entende os seus limites, entende que por mais que você seja corajoso, nem sempre vai ser possível que a sua coragem faça que você chegue aonde você quer chegar. E nesse sentido, ele olha para si mesmo com humildade de reconhecer que não controla tudo e por reconhecer que ele não controla tudo, reconhece que o outro também não controla. Então, às vezes, o outro não conquistar, o outro não tomar uma atitude, não é questão de covardia, é porque o acaso foi mais forte do que a própria coragem do indivíduo. É isso, meus amigos. Aqui a gente termina a coragem, sempre com essas ideias muito provocativas do Sponville, fazendo com que a gente mude de perspectivas sobre uma mesma coisa. Faça com que a gente transite entre vários olhares, para a gente realmente pensar além do senso comum. Se aproxima disso, espero que você tenha gostado do vídeo, não tenha se sentido incomodado demais com as provocações dele, são só provocações. Seria muito legal se você conseguisse refletir a partir disso, compartilhar comigo aqui as suas reflexões, os seus incômodos, as suas angústias, porque como despertou em mim também bastante incômodo algumas provocações dele. Mas é importante que a gente se permita a mudar de olhar, a de repente explorar coisas que a gente não tinha explorado, para aí sim erigir o nosso próprio pensamento crítico. É a partir dessas provocações, desses petelecos que ele dá na gente, assim, esse incômodo que faz com que a gente saia ali do senso comum. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal, se coloca ali no sininho também para receber as notificações e não deixa de comentar. Quero saber o que você está pensando, o seu incômodo com essas ideias, a sua, não sei, mudou? Fez você mudar de perspectiva? Fez você pensar? Me conta aqui nos comentários. Vai ser demais saber o que você está pensando. E me fala. Quer que a gente continue essa jornada? Nós já fizemos 5, falamos de 5 virtudes, até chegar nas 18. E aí, vamos nessa? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima.